Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 11 capítulos, nós estamos no capítulo 6, que trata da quinta lei moral, que é a lei de destruição. Nós hoje vamos ver aqui o início do subitem, que trata dos flagelos destruidores, as catástrofes, não é? Que acontecem no nosso globo terrestre ainda. E vamos começar pela questão 737, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Todos queremos saber, não é? Resposta dos espíritos superiores: para fazê-la a humanidade, para fazer a humanidade progredir mais depressa. Ele vai explicar o que é isso que ele disse. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como o julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, que é o ponto material para nós, tudo destruído, acabou tudo. Não, né? Eles estão falando do nosso ponto de vista espiritual, porque fato é, somos espíritos imortais em progresso, em processo de progresso. Então, a lei de destruição vai entrar aí, nesse processo de progresso, finalizando um ciclo, para que um novo ciclo mais avançado, mais aprimorado, comece. Então, é preciso que se veja o objetivo espiritual para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, que é material, ainda que encarnados, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, aqui os espíritos falam da destruição, sempre aliada ao progresso. Isso não não nos exime do processo de luto, de perda, de chorarmos, e que tudo isto nos dói muito, sim, apenas para que os estados de desespero, os estados de revolta não nos tomem de assalto, para que entendamos e, embora abatidos no choque da situação, nós tenhamos como alimentar nosso entendimento do que está além do que vemos. E aí nos fortalecemos e buscamos a resignação. E na resignação, força para continuar e refazer tudo o que foi destruído, que esteja ao nosso alcance. Aqui no plano físico, não é? E darmos prosseguimento, caso desencarnemos nesse processo, darmos prosseguimento ao nosso trabalho de aperfeiçoamento dali para frente. Questões, dúvidas, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, escrevam no chat, está bem? Eu respondo a todos. 738 pergunta Allan Kardec:
Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Resposta: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Este termo, que seja castigado, é como sentimos, não é o propósito do alto, mas nos sentimos castigados. O propósito do alto é sempre para o nosso aprendizado, vamos dizer assim. É preciso, pois, que aprenda a não colocar o seu orgulho como uma pedra de tropeço para si mesmo. E sinta a própria fraqueza, quer dizer, e se torne humilde. Não é? Esse é o propósito. Deus é o Criador, nós, criaturas. A humildade está inerente a esse cenário, não é? Sendo o nosso Criador, devemos buscar entendê-lo o melhor possível, dentro das nossas condições de entendimento atuais, e corresponder aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, que é perfeita, que é justa, é totalmente justa, totalmente perfeita e totalmente misericordiosa. Então, por que não nos submetermos a ela? Desculpe. Não é mesmo? Por quê? E continua numa seguinte pergunta, Allan Kardec. 738A. Mas nesses flagelos, pergunta Kardec, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? Resposta: os flagelos destruidores das desencarnações coletivas, ok? Ele está perguntando, nesses flagelos desencarnam os justos e não justos? Resposta: durante a vida, o homem, que é o espírito encarnado, refere tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, não é oculta. Outra é a sua maneira de pensar. Então, quando estamos encarnados, a materialidade, sem dúvida alguma, tem uma primazia. Então, o nosso corpo tem uma função muito essencial, entende-se. Após a morte, porém, a nossa referência é outra, a nossa forma de pensar, maneira de pensar é outra. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Sim, é bem temporária. Dentro da realidade de um espírito imortal, é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Um século, não é um ano, uma década. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representa. É um ensinamento. Veja, foi aquilo que eu falei sobre castigo. O que é? É um ensinamento. É uma lição. O sofrimento, então, de alguns meses ou alguns dias, nada representam. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, pré-existem antes de chegar aqui, a materialidade, e sobrevivem a tudo, a tudo, mesmo que o mundo virasse pó, o mundo inteiro. Nós íamos para onde? Nós não íamos para lado nenhum, íamos continuar no mundo espiritual. E aí os espíritos superiores é que nos reencaminhariam para outros mundos para darmos continuidade ao nosso progresso. Nada estaria abalado. Nossa vida iria prosseguir, ok? Se o prédio em que vivemos precisar ser demolido, vamos viver em outro prédio, não é?
Simples assim. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real. O mundo real é o mundo dos espíritos, ou mundo espiritual. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Então, tudo que Deus faz é em prol do progresso dos espíritos, na verdade, do princípio inteligente, desde a criação, né, e até a perfeição. Isso é um conjunto infinito de eternidades. E é claro que, quando há a criação do princípio inteligente, há a criação do princípio material e há esta união dos dois princípios. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas eles são unidos e, a partir daí, o princípio material se torna recurso do princípio inteligente no seu caminho de progresso. Então, os espíritos, o mundo dos espíritos, constitui o mundo real. Então, os espíritos são os filhos de Deus e o objeto de toda a solicitude de Deus. Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Simplesmente nossas representações materiais, mas vamos devolver. Ninguém vai levar o corpo físico consigo. Nós vemos as múmias nos seus sarcófagos, preservadas, mumificadas. Os espíritos que habitavam aqueles corpos não os levaram consigo. Deixaram os corpos aqui. Muito conservadinhos, bacaninha, mas não tiveram proveito nenhum deles. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército cujos às vezes eu troco as letras, essas letrinhas. Desculpem. Vou repetir. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Excelente visão. Não é? Uniforme que não falta. Mas a vida é que deve ser o quê? Priorizada na sua excelência. E continua na mesma linha de perguntas, agora vamos para 738b, continuação ainda. Mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Aqui não foi nenhuma pergunta. Ele fez uma consideração sua, Kardec fez uma consideração sobre essas respostas que os espíritos estão dando, sobre o fim de Deus, quer dizer, o objetivo de Deus, trazendo à humanidade esses flagelos destruidores. Então, ele pergunta não, ele comenta. E aí os espíritos vão responder ao comentário de Kardec. Mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. E os espíritos superiores dizem: se considerasseis a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daríeis tanta importância. Em outra existência, essas vítimas, porque Kardec as está chamando de vítimas, em outra existência, essas vítimas encontrarão, então, em outra existência futura, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Então, a prova estará vencida, bem executada. Aí vem o mérito. Mas se a prova não é vencida, se a prova não é finalizada com êxito, ela precisa ser repetida.
Ainda não foi dado de todo o aprendizado. Então, em outra existência, consequência da desencarnação, qualquer que seja, não é? Qualquer que seja. Mas aqui ele está falando especificamente nessas desencarnações coletivas por desastres, não é? Por flagelos destruidores. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação, grande compensação aos seus sofrimentos, mas para isso vão ter que suportá-los sem murmurar. Ou seja, aquilo que dissemos, não é? Se nós entendemos isso, vamos sentir, mas não vamos nos desesperar nem nos revoltar, sem murmurar. Fé. Eu não sei, eu não entendo, mas Deus sabe. E a minha relação é com Deus, não é com o flagelo, é com Deus. Não é? Eu tenho uma amiga minha que diz assim: a primeira vez que eu entrei no avião, eu senti medo. E se o avião cair? E ela entrou em relação com a possibilidade do avião cair. Ficou com medo. Mas ela mudou a relação. Ela disse: pensei, se eu cair, Deus está segurando com a sua mão o avião. Se Deus tirar a sua mão e o avião cair, eu continuo na mão de Deus. O avião vai cair, eu não. Então ela deixa de se relacionar com o avião e passa a se relacionar com Deus. Sendo assim, ela jamais estará em risco. E ela costuma contar que a partir deste primeiro dia, ela nunca mais teve medo no avião. Então, a primeira vez que ela entrou, ela avaliou o que sentia e tomou uma decisão: ou eu vou viver refém da minha relação com o avião, ou eu vou superar e vou me libertar, estabelecendo a minha relação com Deus. E aí, a minha segurança está garantida aqui dentro. Interessante, não é? Eu gosto desta relação que foi feita. Mas, depois que os espíritos dizem da compensação no futuro, se soubermos, não é, suportar os sofrimentos sem murmurar, Allan Kardec faz um comentário. Já acabou. Vou deixar o comentário de Kardec para amanhã. Amanhã revemos isso aqui. Estava mesmo distraída. Amanhã voltamos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos, aqui na questão 738b. Vamos retomá-lo. Até lá, muita paz a todos.